dia! Bom dia, meu Deus! Bom dia para toda a equipe espiritual que se faz presente, responsável por este trabalho, por este evangelho de hoje, segundo o Espiritismo. Bom dia para os nossos anjos guardiões, nossos mentores e nossos guias espirituais. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Mais um dia nas graças de Deus. Hoje é sábado. Vamos agradecer sempre a Deus pela oportunidade de mais um dia e em todo o tempo. Vamos exercer a nossa fé. Qualquer situação que estejamos passando, mesmo que seja a pior de todas, Deus se faz presente, nos dando uma solução ou nos mostrando uma saída, porque Ele nunca nos deixa só. Nós só precisamos silenciar um pouco a nossa mente, o nosso coração e escutar o que Deus quer nos dizer. Tanta coisa que a gente pergunta para Ele e às vezes a gente quer a resposta na hora. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, neste momento agora, vamos silenciar a nossa mente. Você que está ouvindo agora o Evangelho, silencie a mente, procure uma posição agradável, relaxe o seu corpo. Pode ser deitado ou sentado, da maneira que você achar melhor. Mas procure entrar em sintonia com a espiritualidade, que neste momento teus anjos protetores estão aí do seu lado. Então, inspire, respire profundamente, vai soltando o ar e vai pedindo a Deus sabedoria, paz, tudo de bom. Que Ele derrame bênçãos nesse dia de hoje, tão maravilhoso. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 111, que diz o seguinte: não se ponha contra o mundo com pensamentos assim. Ninguém me ama, a vida não presta, nem Deus me atende. Sou infeliz e azarado, não tenho futuro. O mundo é amigo de quem gosta dele. Não pense que Deus e as pessoas estão contra você, só porque tentou e não deu certo, queria e não recebeu, ou sofreu inesperada ofensa. Essas circunstâncias são testes que reforçam sua força e qualidade, fazendo-o mais rico em personalidade, sentimento e inteligência. No fundo, beneficiam você. Acredite nisso. Ame o mundo e não se revolte. De uma forma ou de outra, o mundo lhe devolve mais do que você lhe dá. Então vamos confiar que tudo vai chegar na hora certa. Vamos fazer a nossa parte e entregar ao universo, pedindo a Deus que o melhor aconteça. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item: utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Item 7. Não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem
se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. Esse pensamento contraria a razão. A riqueza é sem dúvida uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. A riqueza também é o maior estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que vemos frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se rapidamente de sua condição anterior. Esquece daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não o torna impossível e pode até vir a ser um meio de salvação na mão daquele que a souber utilizá-la. O mesmo ocorre com certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados de modo correto e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o perguntava sobre os meios de alcançar a vida eterna, Jesus disse: "Você deve desfazer-se dos bens que possui e depois me seguir." Não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Pretendeu apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. De fato, aquele jovem julgava-se sem dívidas para com a lei, porque cumpria os mandamentos, mas recuou diante da ideia de vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de abandonar os bens que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva, com o objetivo de colocar às claras o verdadeiro pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto perante o mundo, não fazer o mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser leviano nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. Porém, não possuía a verdadeira caridade no coração. Sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Nessa passagem, Jesus quis demonstrar a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Pois é, que assim seja, meus amigos. Bom, os comentários de hoje, meus amigos, Deus, Ele não coloca nada nas nossas mãos, na mão do homem, se não for para o nosso crescimento moral e espiritual. Tudo tem uma razão de ser. E conforme Kardec nos ensina aqui no item 7, a prova da riqueza é muito arriscada, sendo maior que a miséria. Pois aquele que muito tem, cada vez mais quer ter. E na maioria das vezes, nem lembra daquele que nada tem, não é mesmo? Chegando até a humilhá-lo. Quantas vezes nós já presenciamos isso? A riqueza, meus amigos, traz para o homem as grandes tentações e também muita perturbação. Quando Jesus, aqui no segundo parágrafo, quando Jesus disse ao jovem: "Venda tudo que você tem e depois me segue", ele aqui não quis dizer que a pessoa tem que ficar na miséria para segui-lo. Ele apenas pede para não darmos mais valor aos bens materiais, mas sim aos bens espirituais, que são nossas virtudes.
pois são esses bens que irão nos salvar e nos conduzir para a vida eterna. Por isso que não devemos seguir a Deus e a Mamon, que é o capítulo 16 de hoje. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas, segundo a doutrina espírita, meus amigos, todos nós aqui encarnados na Terra, todos os espíritos, todos temos que passar pela prova da riqueza e da pobreza. Hoje você tem dinheiro, hoje você está rico, amanhã você reencarna numa situação não tão boa, pode ser até na miséria. E para que tudo isso acontece? Por que Deus permite isso? Para que possamos evoluir na nossa jornada espiritual. Então, meus queridos, seja quais forem as nossas possibilidades pela qual venhamos passar, que saibamos usufruir corretamente os bens que Deus nos concedeu. E para finalizar, eu deixo aqui uma pergunta para cada um de nós, que a gente possa refletir. O que temos feito com aquilo que Deus nos deu de graça? Que Jesus nos oriente, que Jesus nos mostre o caminho certo que devemos seguir, nos ampare, que possamos sermos caridosos, humildes de coração para com todos, independente da condição financeira pela qual estamos passando. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por tudo, pelo dia de hoje. Nós te agradecemos, Senhor, pela família que temos, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos amigos encarnados e desencarnados. Pedimos misericórdia para aqueles nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Pedimos que o Senhor ilumine, Pai, os nossos entes queridos que já se encontram na pátria espiritual. Que neste momento o Senhor possa tocar no coração daqueles que ainda não vos conhecem. Que o Senhor possa, Pai, curar aqueles que se encontram doentes, nos hospitais, em casa. Que o Senhor, Pai, nos dê sabedoria, nos dê paz, nos dê tranquilidade. Abençoa, Pai, o nosso planeta e nos ajude sempre. Meus amigos, eu recebi uma mensagem psicografada de um amigo que, na verdade, é de uma amiga dele, que diz o seguinte: há tanta luz, há tanta paz. Parece tão simples, basta escolher o caminho do bem, do amor, da fé e da esperança. Por que parece tão difícil para vocês? Por que ocupam o tempo com mazelas, com a vida alheia, com picuinha? Por que insistem em percorrer caminhos já trilhados, que sabe que não levam a lugar nenhum? Do que tem medo? Medo de ser feliz? De encontrar a verdadeira paz nos caminhos do amor? Não se acham merecedores? Só porque erraram? Todos erramos. Deus não nos pune, não nos julga, nem castiga. Vocês não são piores do que nós. Mas alguns acham que são e não ousam se dedicar ao trabalho no bem, porque não se acham capazes dignos. Lembre-se que Jesus não escolheu pessoas perfeitas como apóstolos. Ele escolheu homens comuns, com defeitos, rudes, mas de bom coração, como cada um de vocês. Todos foram chamados
Repito, cada um de vocês foi chamado, e a escolha de atender a esse chamado é de cada um de vocês. Há trabalho a ser feito, muitos precisam de nossa ajuda, vocês inclusive. A forma de purgar os erros do passado é trabalhando em nome do amor no presente. Cada um de vocês tem uma contribuição a dar, mas a escolha é vossa. Qual o prêmio? Indescritível. Deixa fluir a centelha divina que há em você. Há uma sensação simplesmente indescritível. Sentir-se uno com o todo, voltar à fonte, mergulhar no mar de amor. Tudo isso está disponível para todos os filhos de Deus. Basta querer, escolher, seguir o caminho. Vocês foram chamados. Que linda mensagem. Que Jesus nos ilumine, nos ampare e que a gente possa refletir sobre o Evangelho de hoje, sobre a reflexão, as reflexões, a primeira e a última. Que Jesus tenha misericórdia deste planeta. Que assim seja, assim é e assim será.